Só tá chegando aqui. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite pro pessoal que tá chegando. Boa noite a todo mundo. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Todo mundo consegue me escutar? É... Vamos lá, peraí. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Eu acho que a gente pode já começar. Professor, E aí, Alexandre, tudo bom? tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Bem-vindos, bem-vindo todo mundo ao meu canal aqui no Instagram, no YouTube. A pretensão desse projeto novo que eu estou iniciando é de tentar levar um pouco de informação sobre o espectro autista para as pessoas que estão na linha de frente, na ponta do processo de inclusão, né? Os professores, os cuidadores, os pais. Eu tenho essa pretensão de tentar fazer uma mediação entre o conhecimento acadêmico e o que pode ser feito na linha de frente, tá? Para a gente ir sempre pensando no bem-estar das crianças com autismo, tá? Para iniciar esse projeto, eu trouxe o professor Luciano Lacerda como convidado, para a gente poder discutir bastante sobre a inclusão do aluno com TEA, tanto no ensino fundamental, nas séries iniciais de ensino infantil, até o ensino fundamental 2, médio e universitário, né? Como eu disse, para iniciar, eu trouxe o professor Luciano Lacerda, que para mim é uma referência no Brasil, já é uma referência do tema, e para mim, particularmente, também é referência, não é puxando o saco não, professor, mas o senhor sabe disso. O nosso tema hoje vai ser bastante introdutório, né? A gente vai falar bastante, mas eu acho que é bastante necessário essa introdução para dar um ponto de partida para as pessoas, né? Sobre o que elas têm que estudar, sobre como iniciar esse processo de inclusão, tá? Eu queria que o professor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu currículo, sobre o seu trabalho. Boa noite. Tá, posso fazer uma sugestão então? Ou antes, Alexandre, pega o seu comentário lá primeiro e fixa, que tem várias pessoas perguntando aqui o tema. Se você clicar nele, põe em fixar. Ah, é? Ou faz de novo, ou escreve de novo o comentário, e aí as pessoas vão poder. Fica mais fácil Tá. para as pessoas. Alexandre, eu agradeço você muito por ter me convidado para fazer essa discussão. Eu acho que você ocupou um papel muito interessante como pai de duas crianças com autismo, como um professor que está na ponta, está na escola, e um professor de educação física, que é uma área importante, uma área que eu considero central, você sabe disso, para a inclusão da pessoa com autismo. Eu sou doutor em educação pela PUC São Paulo, hoje eu sou pesquisador da UFSCar, em práticas baseadas em evidências para autismo. Esse é meu campo de discussão. E sou um militante também da área, né? Uma pessoa que está lutando para que a gente adote as práticas que a gente tem certeza que funcionam, sobretudo na inclusão escolar. Eu acho isso importante e antes, como começando agora, né, da primeira live que eu estou fazendo, eu acabei esquecendo de apresentar. Meu nome é Alexandre Mello, né, como o professor falou, eu sou profissional de educação física, especialista em autismo e sou pai dos gêmeos também, Lucas e Gabriel, ambos também com autismo. Tá? Atualmente eu estou lotado na divisão de educação especial do município de Praia Grande, como ATP, e eu venho desenvolver um trabalho de justamente levar informação para os professores e tentar levar informação também para os pais. Principalmente nesse momento difícil de quarentena, que a gente está vendo algumas situações que fogem ao nosso controle. Né? Tá? Primeiramente, eu queria expor minha impressão. Eu tenho uma impressão acerca do processo de inclusão bastante otimista até. Sabe? Eu sei que a gente tem muito a caminhar, mas eu acho que aqui no Brasil a gente já caminhou bastante com relação a isso, só do fato da gente estar discutindo isso aqui já é ótimo. E a gente deixou de fazer, só o fato de deixar de fazer
a exclusão já é maravilhoso, né? Agora a gente está tentando fazer a inclusão verdadeira, deixar de fazer aquela integração disfarçada de inclusão, né? E começar a fazer a inclusão verdadeira, que nada mais é do que adaptar nossas estratégias à dificuldade da criança, independente de quais sejam as dificuldades, né? Eu queria saber qual é a sua impressão também com relação a esse processo de inclusão, se você compactua com o meu pensamento ou é divergente nisso? Eu tenho a impressão. Eu sou otimista no sentido de futuro. Eu acho que a gente tem algumas oportunidades, sim. Mas eu sou, não sei, talvez eu possa chamar pelo menos comparativamente com você, um pessimista em relação à situação que nós estamos. Não. Eu costumo repetir que a gente tem matrícula na escola regular, a gente não tem inclusão ainda. E acho que é proveitoso fazer essa distinção, porque até agora, né, isso é uma coisa que ainda é forte. Tem a ver com isso, né, com fortalecer esse discurso para se opor a um discurso que diz que basta botar a criança na escola e ela começa, se você tiver um coração bom, ela começa a aprender sozinha. Então isso é falso, isso não é verdade. Não tem outro jeito de a gente incluir de verdade, a não ser a gente conhecer mais e mais do saber especializado que existe sobre esse tema. Não é um tema inicial. Se você entra na internet e procura por exemplo, por plano de ensino individualizado, se você procura por estratégias para redução de agressividade, estratégias para, sei lá, qualquer coisa. Se qualquer prática que você necessita na escola, você vai encontrar um caminhão de pesquisa. Pesquisa empírica, né? Pesquisa testando as coisas. Com uma quantidade tão grande que a gente consegue garantir que aquilo funcione. Mas, claro, mas isso não é utilizado de modo geral. É claro que eu não estou falando de todos os lugares, de todas as prefeituras, de todas as escolas. Estou falando de modo geral no Brasil. Tem lugares que estão muito avançados e tem lugares que estão muito atrasados. Mas, assim, de um modo geral, eu tenho uma leitura bem forte, assim. Certo. Você falou dessas pesquisas com relação às práticas baseadas em evidências, né? Uma delas que tem bastante evidência é a injeção precoce, né? Aqui no município de Praia Grande, a gente tem um projeto bem bacana de intervenção precoce, totalmente público. Mas, assim, a grande maioria das crianças no Brasil ainda não terão acesso a esse tipo de serviço ou não terão acesso a esse tipo de serviço, né? Eu queria saber, assim, como é que o professor, nesses casos, pode ajudar essa criança que chegou na escola? Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar quando a criança chega sem as intervenções necessárias e sem nenhuma perspectiva de tê-las? Quando ela só tem o professor. Então ela chega crua, sem saber nenhum tipo de habilidade de base, nenhuma habilidade de prontidão, e a gente tem que ensinar tudo para ela, e temos ainda o currículo comum das outras crianças também. Qual que você acha que é o ponto de partida para a gente discutir isso? Tá. Então, primeiro, sinalizar que esse projeto de Praia Grande é um projeto incrível, o CIPTEA é um projeto incrível, muito, muito interessante. É um dos poucos do Brasil. Você tem uma outra iniciativa em Brasília, que é interessante também, e eu não me lembro aqui de outras, tá? Então, é um projeto realmente muito legal, baseado em evidência, um trabalho muito sério. Agora, não é a situação da maioria dos lugares, né? Dos lugares. São Paulo, alguém está falando do Cefai. São Paulo é absurdo. Talvez o lugar mais absurdo que eu conheça seja a Prefeitura de São Paulo, no Brasil. Acho que é o lugar mais absurdo que eu já ouvi falar. Assim. E aí, veja, a questão é a seguinte, quando a gente fala de uma formação, que é uma formação genérica, com muita boa intenção e algumas frases soltas assim, o que o professor ouve? Essas crianças precisam estimular. Então, essa é a palavra que está lá, estimular. Então, ok. Então, em primeiro lugar, o primeiro problema dessa palavra é que se eu for levá-la de maneira rigorosa, qualquer coisa, se você dá um tapa na criança, é um estímulo, né? Um estímulo proprioceptivo ali que ela está sentindo, assim por diante. Então, a palavra estimular não descreve. Mas tudo bem. Vamos imaginar que
no senso comum, estou falando de senso comum, estimular é eu brincar com a criança, eu fazer alguma coisa com ela, coisas assim. Então vamos lá, eu pego uma criança que, digamos, vamos analisar algumas coisas. Por exemplo, instrução, ela não segue. Então eu não consigo fazer uma brincadeira baseada em instrução com ela naquele momento. Imitação, ela não imita. Então eu não consigo fazer uma brincadeira que seja baseada em imitação. Mas ela faz ela corresponde a um outro tipo de interação. Interação, sei lá, digamos que ela corresponda a uma atenção compartilhada visual, digamos. Só para dar um exemplo assim. Né? Então, se eu tento instrução e ela não responde, se eu tento imitação, ela não responde, se eu tento lá o jogo de turno, digamos assim, e ela responde, o que o indivíduo, a quem foi dito estimular, vai fazer? Jogo de turno. Por quê? Porque é isso ela está respondendo. Só que é exatamente o contrário que ele deve fazer. É exatamente aonde está falho que eu devo ensinar. E existe metodologia para ensinar. Né? Então aqui seria na imitação e na instrução que eu deveria gastar as minhas fichas, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os professores devem, digamos assim, vamos imaginar um professor que não tem nenhuma formação nessa área, está com a criança agora, está desesperado, não sabe o que fazer. Então eu diria o seguinte, para pegar o mais simples dos instrumentos de avaliação de marketing e desenvolvimento, a carteirinha de vacinação. Pega a carteirinha de vacinação e vê o que é daquilo ali que a criança não atende e se concentra naquilo que ela não atende e não no que ela já sabe. É claro que o que ela já sabe é interessante você manter uma manutenção, mas se concentrar em ensinar aquelas habilidades que ela não consegue desempenhar. Tentar de alguma forma fazer com que ela, de alguma forma não, usando as práticas baseadas em evidências, fazer com que ela supere essas barreiras instrucionais ou comportamentais ou Exatamente. de atenção, alguma coisa nesse sentido. E assim, os meus filhos já estão com 7 anos, né? E eu fui apresentado a análise do comportamento há 4 anos atrás. Tá? Então, se eu tivesse sido apresentado muito antes, talvez eu tivesse começado muito tempo antes com os meus filhos também as intervenções que eu faço. E a gente tinha escolhido também intervenções também baseadas em análise do comportamento para eles fazerem como terapia. Tá? Pouco se discutia isso. Parece pouco tempo, mas há anos atrás se discutia bem menos a respeito. Né? Hoje em dia você vê na internet tudo sobre esse comportamento. Qual que você acha que é a importância do professor conhecer pelo menos os princípios básicos da análise do comportamento para ele conseguir, e se você puder falar um pouco sobre eles, para ele conseguir dar esse ponto de partida? Quando eu me formei, quando eu terminei a faculdade, eu cheguei na sala de aula, fui dar aula, né, de sexto ao nono, e eu cheguei na sala de aula, depois da primeira semana, falei, meu pai amado, o que é isso? Indisciplina terrível, e os moleques não estavam nem querendo saber da matéria. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu tinha todos os textos assim da faculdade, e falei, vou procurar um texto agora sobre indisciplina. Eu lembro que tem alguma coisa. E eu fui procurando aquele texto. Eu juro pra você que parece sacanagem que era o último da última fileira. Era um texto de umas 6 páginas, 8 páginas, que dizia que a indisciplina era um problema do capitalismo avançado, contemporâneo, pós-modernista, e pronto. É isso. O maior problema dos professores está revelado em várias pesquisas. Os professores falam 2 coisas. A indisciplina e a educação especial. A indisciplina é isso que a gente vê na faculdade. A educação especial, a gente vê que somos todos iguais, tem que respeitar a diferença, tem que respeitar o próximo, e Salamanca é legal. Então, isso reflete bem qual é a nossa formação. Então, nós não temos preparação, quando a gente faz a nossa formação como educador, para enfrentar problemas práticos, problemas reais, como ensinar coisas. Parte técnica. Mas não é só técnico, é mais profundo do que isso. A gente não discute isso, a gente só discute a importância das coisas. Claro, tudo que eu estou falando tem exceção. Deve ter alguma faculdade que faz diferente. Eu não conheço, mas deve ter alguma.
Então, quando eu queria resolver isso, eu queria resolver o meu problema como professor de sala de aula. Eu queria ser um professor melhor do que eu era. E eu fiz todo tipo de procura bibliográfica que você imaginar. Eu sempre li muito. Então eu li todos os pedagogos russos, Krupskaya, Pistrak, Makarenko, todo mundo, ninguém me deu resposta. Eu li os caras da inteligência, eu li todos eles, eu fiz projeto, ganhei concurso, e não me resolveu nada. Li os pós-modernistas todos. Quando eu entendi a análise do comportamento, fez assim, ó, agora eu entendo a minha sala de aula. Agora eu consigo dar uma aula muito, muito melhor do que eu dava. Muito, muito melhor. Não tem nem comparação. Eu sempre até penso, né? É porque eu sou professor de sala de aula. Então, até os alunos, tinha uns alunos cujos irmãos tinham tido aula comigo. Eles falavam assim, mas professor, meu irmão falou que você não era assim, não. Porque eu fui modificando, porque a gente vai respondendo. Bom, o que eu quero dizer com isso... O mesmo aconteceu comigo. A gente vai descobrindo. Não, a gente... É como... Porque isso é aquela frase que o professor Quereguinho fala, que se a gente colocasse um óculos e começasse a enxergar tudo diferente. Exatamente, tudo em termos de contingências, exatamente. Então, isso seria o fundamental. Não estou falando de professor de educação especial. Esse deveria ser, na minha perspectiva, há dois autores que deveriam ser os fundamentais na formação de educação. Qualquer formação de educação que fosse ensinar alguém a ensinar outra coisa. Um é Paulo Freire e o outro é o Skinner. Esses dois autores são os autores, para mim, que são fundamentais. Todos os outros são complementares. Paulo Freire para ajudar a gente a discutir o que eu vou ensinar e por que eu vou ensinar, e o Skinner para dizer como eu vou ensinar. Né? Então, essa é a minha perspectiva. Mas eu vou falar assim, só brevemente. Assim. Hoje nós temos um problema muito grave de disciplina escolar. Os alunos bagunçam muito, eles falam muito, eles atrapalham muito a aula. E isso quase sempre é por atenção. A função é a atenção, quase sempre. E os professores o que fazem? Esculhamba o aluno, manda para a coordenador esculhamba, manda para a diretora esculhamba. Então ele recebe um caminhão de atenção. Né? Toda vez que ele age de maneira inadequada. E a gente faz isso anos a fio e continua fazendo isso sem conseguir se atentar de que isso é que faz a disciplina acontecer. Quando a gente não consegue entender isso, quando a gente não aprende isso, que seria o mais fundamental, a gente reproduz esse comportamento inadequado muito, muito fortemente. Porque antigamente, que é assim, ó, várias pesquisas mostram que na faculdade a gente não aprende nada sobre dar aula, sobre como dar aula. Então, quando você entra na sala de aula, o que você usa como referência? Quando você era criança. Né? Quando você era criança. Só que quando eu era criança, eu apanhava na sala de aula. E os alunos apanhavam. Eu sou de um lugar mais conservador. Né? Então, quando você tinha um comportamento inadequado, vinha uma punição. Só que essa punição... A dor, né? Ela é incondicionada. Você não precisa aprender para ela ser punição. Ela já tem um valor punitivo a hora que a criança nasce. Diferente de xingo, bronca, explicação. Isso, que como a gente não pode mais bater, os professores não podem mais bater, eles substituíram isso por bronca, nota vermelha. Isso às vezes funciona, mas não funciona com uns 5 alunos por cada sala. Então, não só não funciona como punidor, como funciona como reforçador. Porque são estímulos que são condicionados. A gente tem que aprender a ser punidor. Então, se a gente não entende a análise do comportamento, a gente não entende essa relação, e aí a gente tende a reproduzir. Então, a gente precisaria aprender, no mínimo, o princípio do reforço. É isso mesmo. E é importante você falar sobre isso, porque muita gente acha que a análise do comportamento foi feita exclusivamente para cuidar de crianças com autismo. Né? E muito Sim, não tem nada a ver. Ela funciona tão bem para as pessoas com autismo justamente pelo fato dela se moldar às características do indivíduo, né? Independe da capacidade cognitiva da pessoa, ou se ela tem dificuldades instrucionais ou não. É uma questão orgânica, né? Isso. E assim, eu acho importante você falar sobre isso. Essa parte do reforço eu falo bastante para os professores que eu oriento também. A respeito disso, que eu acho que é o ponto de partida também para a gente conseguir entender e conseguir saber o que a gente deve reforçar e o que a gente não deve reforçar, entender essa relação de que conforme eu reforçar um comportamento da criança com autismo ou da criança com desenvolvimento típico, esse comportamento tende a se repetir mais vezes
e o que eu não forçar, ele tende a ser extinto, ele tende a diminuir a frequência até que seja extinto, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta tem uma pergunta de uma pessoa aqui. A gente tem uma pergunta de uma pessoa a respeito assim, de crise. Tá? Eu acho assim, importante a gente falar sobre isso, que mesmo que a gente estude do comportamento, a gente aplique, faça tudo direitinho, por muitas vezes as crises vão ser inevitáveis, surgir alguma crise. Né? E as pessoas, os professores, na maior parte das vezes, professores, a merendeira, os colegas, todo mundo entra em crise junto, né? Entra em pânico na hora que acontece uma crise. Eu queria que você explanasse um pouquinho a respeito disso, de como a gente deve agir nesses momentos de crise, quando elas acontecem, mesmo que a gente utilize as adequadas e tudo mais. O que a gente pode fazer nesse sentido? Tá. Então, primeiro vamos descrever, esclarecer um pouco melhor o que nós estamos chamando aqui de crise, essa expressão, né? Porque essa expressão pode ter muitos sentidos a depender de quem está ouvindo e falando. Então, crianças com autismo, outras crianças também, mas falando aqui especificamente de autismo, podem apresentar um conjunto de comportamentos que a gente chama de, às vezes, de disruptivos, né? Como bater, gritar, chorar, se jogar no chão, se bater, né? Então, tudo isso ao mesmo tempo. Esses comportamentos, eles têm função. Essa é a grande questão, é descobrir qual é a função do comportamento. Porque todo comportamento tem função, né? Ou ele tem a função de pedir atenção, ou tem a função de fugir de uma atividade que ele não quer fazer, ou tem a função de ganhar alguma coisa, ou tem a função de fugir de um estímulo sensorial, por exemplo, muita conversa em sala de aula, ou pode ter, por exemplo, se eu estou falando em se bater, pode ter a função sensorial de sentir isso aqui, por exemplo. Né? Uhum. De fuga sensorial ou de ganho sensorial. Então pode ser tudo isso. Então a primeira questão, essa é uma coisa que a gente deveria ter aprendido na faculdade, é fazer análise funcional. Como é que eu sei se o comportamento é para isso, ou para aquilo outro? Eu vou dar só um exemplo para você aqui. Imagina que esse comportamento, eu vou colocar duas funções. Função número 1 é para ganhar atenção. Função número 2 é para fugir da atividade. Se é para fugir da atividade, uma das possibilidades é eu dizer assim, não, você não vai fugir da atividade, eu vou manter a atividade. Certo? Isso chama extinção da esquiva, esse procedimento. Uhum. Veja, se eu não sei qual que é qual, vamos imaginar que é por atenção. Mas eu acho que é esquiva, que é fugir da atividade. Aí eu mantenho, aí eu falo, não, você vai fazer, tem que fazer. Aí eu dou um caminhão de atenção. Então, se eu não sei qual é a função, eu posso reforçar sem querer. Se por um lado é extinção, e eu acho que é atenção, eu vou ignorar, não vou dar um reforçador. Ao ignorar, ele consegue fugir da atividade. E aí, se for esquiva, ele ganhou a função do comportamento. Ou seja, se você não sabe a função, você está no mato sem cachorro. Entendeu? Porque você tem alto risco de aumentar aquele comportamento, de piorar aquele comportamento. Eu já vi casos muito graves de piora de comportamento por conta da escola. Então, essa é a primeira coisa. Bom, mas vamos imaginar que você sabe fazer a análise funcional, que você fez o procedimento, elaborou um procedimento que é o procedimento adequado para aquele caso, o procedimento com a melhor evidência. Aliás, nesse momento eu estava escrevendo um e-book que a gente vai fazer sobre as práticas com evidência que saíram agora. E aí estava descrevendo justamente uma que tem a ver com isso, que é baseada em antecedentes. Aí, vamos imaginar que você fez tudo certo, mas ainda assim pode ser que aconteça uma crise. Pode ser que aconteça um conjunto desses comportamentos em sala de aula. Bom, você tem que agir conforme o procedimento, que vai depender, como eu disse, de todas essas questões. Mas acima de tudo, acima do procedimento, que eu acho que é importante a gente notar aqui, é que a gente precisa agir sempre tendo como primeira questão, primeiro alvo, a segurança da criança. Então, por exemplo, se ela bate em outrem, ou ela se bate de uma maneira forte, né, com risco de dano aos tecidos, ou se ela quebra o patrimônio, ela não pode fazer isso. Né? Ela não pode nem se machucar, nem machucar o outro, nem quebrar o patrimônio, essas três coisas. E aí a gente tem que agir nesses casos, né? A gente tem que intervir, exatamente.
Não dá para não dar atenção nesses casos. Não pode falar assim, não, é por atenção, eu vou ignorar, deixa ele bater a cabeça na parede. Não posso. Vou deixar ela se bater. Não pode. Então você pode bloquear, por exemplo, digamos que seja o comportamento de bater a cabeça, você pode bloquear sem dar atenção, sem ficar dando sermão. É possível você fazer a intervenção dando o mínimo de atenção possível, né? Mas esse é o primeiro ponto. Eu, inclusive, sugiro, acho que é importante todas as pessoas, à medida do possível, né? E as políticas públicas no Brasil inteiro, aos poucos, adotarem procedimentos de protocolos de segurança em crises agressivas. Isso é uma coisa que... Já tem alguns aqui, já tem bem acessíveis até aqui. Em São Paulo tem 2. Tem. O mais acessível é o da AMA de São Paulo. Eu fiz agora em fevereiro, mas agora tinha outros, mas deve estar suspenso por causa da pandemia, né? Mas é um curso relativamente acessível e as políticas públicas, eu tenho a impressão que aos poucos elas vão começar... Aí o bagulho aqui. Que tá ventando, é poltergeist, um negócio assim. Aos poucos as políticas públicas vão incorporar essa dimensão que é muito importante, a gente garantir a segurança acima de tudo. Agora, a partir desse momento que você já garantiu a segurança, você intervém para impedir que a crise seja reforçada. Eu vou dar 2 exemplos aqui de relatos. Uhum. Uma diretora que entrou em contato comigo falou, Luciano, uma professora está querendo dizer que eu estou reforçando o comportamento inadequado. Por quê? Só porque eu pego o aluno, quando ele começa assim, eu levo ele para minha sala, faço uma massagem nele, coloco uns óleos e deixo uma musiquinha bem bacana e deixo lá ele meia hora, 1 hora. Isso para mim não é reforço, isso para mim é um acolhimento. É que nem a diretora, claro. Que nem a diretora que tem um baleiro na mesa, né? Isso. Ela fala assim, eu tenho a pedagogia forte, que eu resolvo fácil. Só pego uma bala e entrego. É uma pedagogia forte. Claro, aí fica fácil, todo mundo, né? Aí todo mundo resolve. Deixa eu contar outro caso. Pode falar. Como? Não, tem um outro caso, bem sério, que é um caso de uma menina que estava com desenvolvimento bastante bom e ela foi para o município e aí, quando ela tinha crise, a professora ia lá, começava a conversar com ela, conversava, depois ela dava chocolate, depois ela começava a brincar com a menina no chão, se jogando. E aí isso piorou de tal forma que a mãe, num certo momento, estava fazendo... Alô, tô... Alexandre? Opa! Tá. Opa, tá me escutando? A mãe fez um orçamento de jaula para essa menina. Só para você ter uma ideia, o nível que chegou. Ela, inclusive, não pôde mais ir para a escola. A diretora falou que não tinha condição, e não tinha mesmo. E depois ela foi morar na roça para não comprar uma jaula para a menina. E isso porque a escola ensinou para ela fazer isso. A escola que ensinou. Porque a menina tinha um desenvolvimento bom. E mais de um terapeuta tinha descrito isso. E a escola não só fez isso que eu estou te falando, como ela filmou e publicou isso. Como se fosse a professora de recurso arrasando. Tipo, você fui lá, tratei com carinho. Eu arrasei nessa daí, entendeu? Então, é importante que você fale isso, porque muitas vezes a gente vê muitas vezes o professor pensando nesses comportamentos, e muitas vezes ele pensa só em tentar resolver o problema dele. Né? Ele está resolvendo o problema dele, resolvendo o problema da aula dele e deixa de lado o que é o mais importante, o bem-estar da criança. A gente tem que pensar primeiro na criança, depois na nossa aula, né? no conteúdo que a gente tem que passar em comum, sabe? Porque muitas vezes assim, eu vou mandar ele para fora, aí eu consigo ter paz e fazer meu conteúdo aqui. Né? Tá, mas deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que ele é importante. Você está certo. É considerado um bom aluno, o aluno que não atrapalha os outros. Tá tudo ótimo aqui com ele. Como é que tá? Tá ótimo. Então como é que tá? Você vai olhar lá, é que ele não está atrapalhando os outros. É isso. Esse é o conceito de ótimo na inclusão, de um modo geral, aí no Brasil. Agora, também é verdade que ele também não pode atrapalhar as outras crianças. Então, a gente tem que observar a aprendizagem dele e a aprendizagem dos demais meninos também. Né? Caminhar de alguma forma também. Claro, não.
Claro, isso não quer dizer que você vai reforçar o comportamento inadequado. Eu estou dizendo que a gente precisa observar o problema do professor é que ele está vendo como é que faz para o aluno não atrapalhar a aula. É só isso que ele está vendo. Como é que ele faz para não atrapalhar a aula? Mas ele não consegue olhar esses dois lados do processo, que é como não atrapalhar e como não prejudicar essa criança. Os dois precisam aprender. Só que a grande questão é que existe estratégia para isso. Existe prática com evidência para isso. O problema é que a gente não está usando. Ó, eu assim, vou falar. Deixa eu fazer um relato aqui só também, aproveitar que você falou disso. Sim. Tem muitos estudos a respeito, e assim, quando eu descobri a análise do comportamento, a primeira coisa que eu li foi uma apostila do Lovaas, né? E eu não entendi nada. Não entendi nada. Entendeu? Então, se eu fosse aplicar uma coisa, eu com certeza faria tudo errado. Aí eu descobri esse livro aqui, né? Esse livro foi o divisor de águas para mim, consequentemente para minha família aqui, porque ele é uma linguagem totalmente acessível, né? E dá justamente o que eu estou falando, o ponto de partida, né? É o livro da Camila Gomes, o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. E a partir disso daqui, eu comecei a conseguir entender outros depois fui ler sobre Skinner, fui ler de novo sobre o Lovaas, sobre Sidman e tudo mais, e eu fui entendendo um pouco mais. Eu acho importante que a gente tente aplicar as práticas baseadas em evidência e tudo mais, mas que a gente aplique com responsabilidade, né? Que a gente tenha segurança do que está fazendo antes de começar a aplicar. Então, porque se não sabe o que está fazendo, muitas vezes é mais aconselhado não fazer, né? Do que fazer isso que você falou, que nem a professora do AE fez, até publicou, achando que estava fazendo algo espetacular e prejudicando aquela criança, né? Eu tenho outra pergunta aqui essa pergunta veio da Melissa Martins, do Instagram, que ela pergunta, eu acho que é até uma boa para você poder falar sobre o seu trabalho. Por que não são abordados quando a gente fala sobre inclusão dos jovens do ensino médio e superior, né? Você tem aquele seminário a respeito do autismo em vida adulta, né? Você podia falar um pouquinho? Tá. Então, vamos lá. São coisas... uma coisa é o autismo, de modo geral, na vida adulta e na adolescência, e outra coisa é especificamente a questão da inclusão. Veja, nós ainda temos uma iniciativas sobre autismo muito aquém do que precisaríamos. Então, nós acabamos de dizer agora há pouco que um dos poucos lugares do Brasil que faz intervenção intensiva, que faz um trabalho de intervenção precoce baseada em evidências é Praia Grande. Um dos pouquíssimos lugares do Brasil. Aí, um pouco em Brasília, eles usam Portage lá, então é um bom sinal, mas não é exatamente de uma maneira mais rigorosa, né? Então, é uma coisa muito, muito pequena ainda. E se a gente tivesse de escolher, é uma regra clara da administração pública e do processo de pensamento sobre como a gente intervém na realidade. A gente vai naqueles lugares em que tem maior efeito. Então, é claro que a intervenção precoce tem maior efeito, muito maior efeito, né? Então, é natural que a sociedade se volte mais para este campo. Claro que a gente não pode esquecer os nossos adolescentes e pessoas com autismo adulto, mas você tem algumas iniciativas, elas só são menos. Então, por exemplo, nós temos o Seminário de Autismo na Vida Adulta, até o Paulo Quereghini está aqui, ele participou da primeira edição, falou sobre esporte, sobre educação física, aliás, na vida adulta. Ontem nós tivemos um aulão, o aulão de avaliação e habilidades sociais no autismo, na página do Aluna Aba, que é justamente na adolescência, sobretudo, que você faz. Então você tem iniciativas, só que elas não são tão expressivas assim. As próprias pesquisas, quando você fala de vida adulta, elas são muito menores. Agora, quando a gente fala especificamente de inclusão, a discussão sobre a inclusão, ela é tão grave, principalmente para os mais moderados e severos, que eles acabam concentrando as coisas. Quem é que passa para o ensino médio e para a faculdade? Os casos muito mais leves, né?
cuja discussão é muito mais nesse ponto que a gente fala, né, de habilidades sociais. Então, a gente faz essa discussão dentro do campo das habilidades sociais. A gente chama isso de habilidades sociais educativas. Hoje nós temos uma iniciativa de revisão da Política Nacional de Educação Especial e nós vamos ter, pela primeira vez na nova Política de Educação Especial, uma parte sobre precocidade e uma parte sobre vida adulta, sobre ensino superior. Então vai ser a primeira vez que isso vai aparecer e nós vamos discutir. Eu estou elaborando a parte de autismo, né? E nós fizemos uma grande discussão sobre a questão do ensino superior. Só para deixar aqui, vou falar para o pessoal que eu vou deixar o link depois do seminário de autismo e vida adulta, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para todo mundo que tiver interesse a respeito disso. Outra pergunta que veio aqui, essa aqui foi do Facebook, que também é uma dúvida minha, porque eu também sou pai, né? Nessa situação agora de aulas online, como é que você acha que a gente se existe a possibilidade de fazer inclusão? E antes de você responder, na minha perspectiva, acho que essa pandemia mostrou muito bem uma das falhas da nossa educação, de modo geral, né? Que era o treino parental, né? Sabe, de educar os pais para fazer também, para conhecer a intervenção. O pai não ser só o Uber da criança para levar para as terapias, ele saber também o que fazer. Isso também eu sempre tento fazer o máximo possível para levar um pouco de prática, de conhecimento para esses pais, principalmente pais de periferia, com pouco grau de instrução, justamente porque agora ficou evidente que esses pais, não só esses mais pobres, mas a grande maioria, não só também de criança com autismo, mas também desenvolvimento típico, que não está sabendo o que fazer com as crianças, né? O que você acha a respeito dessa parte do treino dos pais? Como é que você acha que a gente pode evoluir com relação a isso também? Dá para fazer inclusão? Daria para manter um trabalho agora, nessa fase remota? Daria. Mas não está acontecendo. Essa é a realidade. Talvez esteja acontecendo em algum outro lugar, mas de um modo geral não está acontecendo, né? E não está acontecendo por vários motivos. Imagina o seguinte. Imagina que você faça a compra. Quem normalmente me acompanha ou te acompanha são pessoas ligadas à educação especial. Imagina o seguinte, que você faça uma compra de R$5.000 em livros de educação especial, que tenham educação especial na capa ou na descrição. Eu duvido, estou falando de 5.000, que para professor é um rim. Duvido, se alguém quiser, a gente aposta dinheiro. Duvido que venha uma prática em um livro deles. Só uma prática. Só uma. Eu duvido que venha. Duvido. A maioria é discursiva. Então, é discursivo. Dizer que são todos iguais, respeitar a diferença, e Salamanca é legal, e na época da Grécia jogava as crianças da Pirambeira, agora não joga mais. É isso. Eu tenho aqui uns 200 livros que diz isso aqui. Então, esse é um problema. Porque a gente não tem esse referencial técnico, como fazer as coisas, como ensinar as coisas para as crianças. Se a gente não tem isso presencial, imagina quando a gente fala à distância, cuja bibliografia é muito mais indireta e é muito mais rarefeita. Né? Então a gente precisaria, primeiro, conhecer melhor essas crianças. O que significa isso? Significa que a gente precisaria ter uma avaliação mais acurada dessas crianças. Né? Mais acurada. Ou seja, o que esse indivíduo sabe fazer e o que ele não sabe fazer. Se eu soubesse isso, ficaria muito mais fácil de eu agora treinar os pais. Essa é uma coisa. Eu precisaria conhecer esse indivíduo para saber o que eu deveria treinar os pais. Outra coisa diferente é como treinar os pais. O Paulo Quereghini até fez um comentário aqui sobre isso. Né? Deixa eu ver, escrever aqui. Treino de pais para aplicação de programas de ensino estão relativamente bem abordados por brasileiros na análise do comportamento. Aí, por exemplo, como a gente vai treinar esses pais, o que ele está descrevendo aqui é basicamente, né, sobretudo, uma linha de pesquisa que tem na Universidade Federal do Pará. Então lá tem muita pesquisa, né, de várias pessoas sob a liderança do professor Romariz, que fala como treinar. Como treinar os pais não é o grande problema. Inclusive a pesquisa é como treinar online. Online.
pesquisa do Adriano Barbosa, com Z, por exemplo, Barbosa com Z, né? Ele mostra duas formas, com pequenas variações, de como treinar os pais online. Então não é difícil isso. Não é isso que é difícil. O difícil é, eu vou treinar os pais para fazer o quê? Como é que eu vou formular um programa de intervenção, de ensino, para o pai aplicar lá, se eu não sei como é que escreve programa, se eu não tenho avaliação dessa criança? Aí que está o problema. Dá para fazer até? Tá, então vou te dar um exemplo. Eu sou da Luna-Aba, sou um dos membros da Luna-Aba, que é uma clínica de intervenção baseada em aba. Imagina uma pessoa que descobriu que o filho tinha autismo um dia antes da pandemia. Ele não pode esperar um ano para o filho ter avaliação e ter intervenção. Então a gente tem feito o que a gente chama de pré-avaliação. A gente faz uma avaliação através dos pais. Então, que não é o ideal, existe extensa literatura sobre isso, mas é o que dá para fazer nesse momento de epidemia. Então a gente treina os pais para treinar para testar certas habilidades dentro de um esquema nosso, e aí, à medida que os pais trazem essa informação compilada, aí a gente faz programas, treina os pais para implementar. Mas isso envolve uma expertise que, de um modo geral, a escola não tem, né? Porque trabalhou sempre nessa história de essas coisas meio intuitiva, de eu vou lá, estimulo a criança, coisas assim, essas expressões assim de senso comum, que não tem um grau de especificidade, né? Muitas vezes não sabe, estimula o quê? Né? O que eu vou estimular? Aí você vê aquele pai extremamente frustrado, tentando fazer o filho ser alfabetizado, sendo que ele devia estar treinando contato visual, está treinando atenção compartilhada, e ele quer que o filho escreva com 5 anos de idade, sendo que tem muitos comportamentos que eles têm que ser ensinados antes disso, né? Eu acho que o tempo da gente é curto, eu agradeço muito a participação de todo mundo que está aqui. Eu acho que fica bem claro que assim, o importante não é só a gente passar informação, é importante também que o professor tenha que se formar a respeito disso, né? Não só a informação, também a formação deles. Eu vou abrir espaço para o professor falar um pouquinho dos cursos dele, do Luna-Aba, do Seminário de Vida Adulta, se você quiser falar alguma coisa, deixa eu convidar o pessoal. Tá, deixa eu convidar, pessoal. Eu vou sair daqui a pouquinho, que 15 minutos, a gente vai estar numa outra live no YouTube da Luna-Aba, que é sobre RFT aplicada ao autismo. A RFT é uma teoria dentro da análise do comportamento. É sensacional. Um dos maiores especialistas no Brasil vai estar conosco, que é o João Henrique de Almeida. Então a gente produz uma série de conteúdos gratuitos, que são mais esparsos, digamos assim, e tem os lugares aqui que a gente oferece os cursos em que é a coisa mais estruturada, que é no CBI of Miami. Certo. Essa semana está começando um curso que chama Lidando com Comportamentos Desafiadores no Autismo, até o que o Alexandre fez, só que tinha outro nome, era Manejo de Comportamento no Autismo, está começando essa semana no CBI of Miami, e tem lá o curso é bem bacana, e tem o curso de adaptação de currículos e materiais, que é com a Natália, que é, por exemplo, uma das coisas mais importantes nesse tempo de pandemia, a gente saber adaptar para pessoas com autismo, né? Que é um desafio, é muito difícil, e não tem literatura em português sobre isso, não existe literatura em português. E tem um curso também de comunicação alternativa, que a gente está oferecendo, além da pós-graduação em aba, só que ela só vai ter promoção agora em agosto, vai ter nova turma. É isso, fica o convite para o pessoal aí, ir lá na outra live, no Luna-Aba, que vai ser bem legal. A gente fez ontem um aulão de habilidades sociais, e depois vão fazer outros aulões, a gente está fazendo bastante conteúdo, está aproveitando a pandemia para fazer bastante conteúdo para a galera aí. Você acompanhou, né? Sempre que possível. Foi bem bacana. Deixa eu falar aqui também, de dispensar o professor. Na semana que vem, a ideia do projeto aqui é trazer sempre alguém na segunda-feira para a gente discutir a respeito de inclusão das crianças com TEA, né, na escola, tá? Na semana que vem vou estar trazendo o professor Kelvis, o psicólogo Kelvis Sampaio, lá de Teresina, Piauí, né? Isso, ele é excelente. Vai estar falando aqui mais especificamente das habilidades de prontidão para o ensino de alfabetização, certo? Das crianças. Que é um assunto que os professores têm bastante dúvida a respeito. Eu já falei bastante com eles em HTPC, né? Como na informação de HTPC que a gente faz, em vídeos que eu estou mandando também para os professores. Eu agradeço muito a participação do professor. Eu sei que seu tempo é bastante concorrido.
né, mas sempre foi muito solícito. Toda vez que eu tenho alguma dúvida particular também dos meus filhos, eu ligo para o professor Lucelmo, ele sempre me ajuda aqui nas intervenções que eu faço com as crianças aqui em casa. Não é Kelvis Silva, Kelvis Sampaio. Sampaio, isso. Sampaio. Eu falei Silva? Kelvis Acho Sampaio. que não. Eu aproveitar o pessoal para convidar para visitar o meu canal no YouTube, que estou começando agora também, que é o Prof. Alexandre Melo, que tem alguns vídeos também de intervenções que eu faço, atividades que eu faço com as crianças aqui, que eu faço na escola, né, alguns vídeos de informações também a respeito de comorbidades que eu estou colocando agora. Obrigado, professor. Fica o convite para um abraço. Vai querer bastante. A gente pode voltar um outro dia e discutir mais a respeito disso. Só chamar falar de novo que eu estou aí. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo por participar. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Pessoal, continuando aqui, o canal no YouTube é o prof.alexandre Melo. No Instagram é o que vocês estão aqui, prof.alednmelo. No Facebook é o prof.alemelo, certo? Muito obrigado a participação de todo mundo. Eu espero que tenha ajudado bastante, tá? É isso aí, a gente espera vocês na semana que vem, a gente falar com o professor Kelvis Sampaio, vai ser bem bacana também, ele é muito bom, também do grupo do Luna Aba. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas ele é fantástico, pelas aulas que eu assisti, são muito boas, tá? Boa noite para todo mundo, boa semana, tchau, tchau, gente. Tchau.